Oi pessoal, aqui é o Ícaro. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre sistemas discretos aplicados a sistemas de controle. Bom, basicamente a gente vai resolver os dois primeiros exercícios da lista do professor Adriano como exemplo. E esses exercícios eles não tratam ainda da teoria de controle discreto. Eles vão tratar sobre equações de diferenças e outras ferramentas matemáticas que a gente precisa exercitar um pouco antes de trabalhar com a teoria de controle discreto. Mas por cima, qual a maior diferença entre controle contínuo e controle discreto? Bom, aqui a gente tem dois gráficos. O primeiro que eu estou desenhando é uma curva de sinal no tempo contínuo. Como vocês podem ver, ela não possui descontinuidades. Quando a gente vai para o espaço discreto, a gente passa a ter não mais o tempo contínuo, mas o número de amostra K e o tempo de amostragem T maiúsculo. E conforme o nosso sinal vai sendo construído, a gente não é capaz de construir ele continuamente. A gente tem que discretizar ele. Então a gente vai amostrando vários pontos ao longo do tempo e depois a gente reconstrói a curva de sinal. A reconstrução da curva de sinal pode ser feita de diversas maneiras. Essa maneira aqui que eu estou fazendo no exemplo, ela é chamada de segurador de ordem zero, que é basicamente manter o sinal constante e assim que você efetuar uma nova leitura, você muda o valor do sinal para aquela leitura. Aqui está resumido o que eu acabei de falar. Então, a principal diferença entre sistemas contínuos e discretos está no eixo do tempo, né? O eixo do tempo no sistema contínuo, ele é contínuo, ou seja, ele tem todos os valores da reta real. Já no sistema discreto, ele é amostrado, ele é por intervalos. Então, a cada tempo de amostragem, supondo um tempo de amostragem, por exemplo, de 10 milissegundos, eu vou ter uma nova leitura. Então, o meu tempo ele vai pulando de 10 em 10 milissegundos. Ele não é contínuo ao longo do tempo. Claro que eu consigo extrapolar e fazer uma aproximação da minha curva contínua através do segurador de ordem zero, por exemplo. Mas ainda assim, vocês notam que a curva vai ficando, por exemplo, um pouquinho quadrada, como se fosse vários degraus. E quais são as ferramentas de cálculo que a gente vai utilizar para poder trabalhar com sistemas discretos? Agora a gente vai rever duas ferramentas relativamente simples. Uma delas é a progressão aritmética e a outra é a progressão geométrica. Lembrando que para os dois tipos de séries numéricas, tanto geométrica quanto aritmética, existe o termo inicial, que é o termo A0 ou o termo A1, né? E existe também a razão, que é o quanto varia o novo termo do termo anterior, tanto para a série geométrica quanto para a série aritmética. Na série aritmética, esses termos eles vão se somando ao longo da série. Já na progressão geométrica, esses termos eles vão sendo multiplicados por uma razão ao longo da série. E para refrescar a memória, vamos fazer um exercício. O primeiro exercício da lista, ele diz o seguinte: ele vai perguntar qual é o termo genérico de uma progressão geométrica y de k que tem uma razão r, tal que r pertence aos reais. Como a gente aborda esse problema? Em vez de a gente procurar no Google a fórmula genérica de um termo de uma PG, vamos tentar deduzir nós mesmos. O primeiro termo de uma PG vai ser y1. Por quê? Porque eu não conheço esse termo e ele vai ser o primeiro termo, o termo inicial da minha sequência. Depois, eu sei que o segundo termo, para k igual a 2, vai ser o termo anterior vezes a minha razão r, que vai ser y1 vezes r. Depois, o meu terceiro termo, para k igual a 3, vai ser o termo anterior, y2 vezes r, que nada mais é do que y1 vezes r ao quadrado. Depois, a gente consegue já deduzir que o meu termo genérico da minha PG vai ser simplesmente o meu termo inicial vezes r elevado a n menos 1, sendo que o r pertence aos reais e o n é maior ou igual a 1. O segundo exercício, ele pede que nós calculemos a equação que fornece a soma dos k primeiros termos da progressão geométrica do exercício 1. Ele pede que nós façamos isso para dois casos específicos. O primeiro caso é para a razão igual a 1, o segundo caso para a razão igual a 3. Para a razão igual a 1, vamos tentar deduzir essa fórmula. Primeiro, a gente tem o primeiro termo, y1. O segundo termo, y1 vezes r. E o terceiro termo, y1 vezes r ao quadrado. A soma desses termos é dada por essa equação. Se a gente substituir r igual a 1 nessa equação, a gente vai ver que a gente tem um somatório de n números 1s dentro desse parênteses. Com isso, a gente conclui que o somatório dos termos de uma PG de razão 1 é igual a y1 vezes n, sendo n o número de termos que você quer daquela PG.
segunda parte do segundo exercício pede que nós encontremos a mesma equação, só que agora por uma razão igual a 3. Nesse caso, eu usei o Google para achar a fórmula do somatório dos k primeiros termos de uma progressão geométrica de razão R. A fórmula está aqui na lousinha. Eu acho que não vale a pena deduzir essa fórmula na mão, porque teria que relembrar muitos conceitos de cálculo e isso tomaria muito tempo. Eu acho mais prático aplicar a fórmula direto. Então, o que eu fiz? Eu coloquei os termos específicos para a nossa progressão geométrica e obtive a fórmula. Depois, para verificar se a fórmula está correta, eu vou aplicar para k igual a 3. Utilizando a fórmula que eu encontrei no Google, eu obtenho 13y1 como resultado do somatório dos 3 primeiros termos de uma progressão geométrica de razão 3. Fazendo esse cálculo na mão, ou seja, calculando o primeiro, o segundo e o terceiro termos da progressão geométrica e somando eles 2 a 2, eu obtenho o mesmo resultado. Com isso, eu sei que a minha fórmula está correta. Essa foi a teoria um pouco mais fundamental da parte de controle discretos. Existe mais um pouquinho de teoria que a gente precisa ver, que é equações das diferenças e transformadas E, mas isso a gente vai ver mais para frente. Eu vou introduzindo a teoria e relembrando elas conforme a gente vai avançando nos exercícios. Então, cada exercício que a gente fizer, eu relembro a teoria no momento de executar. E eu acho que isso torna um pouco mais prático a resolução dos problemas, porque vocês só vão relembrando aquelas ferramentas que vocês vão usar para fazer o exercício. É isso, se vocês tiverem dúvidas podem mandar mensagem e tudo mais, e boa sorte!